Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Danilo, sou cirurgião dentista, para quem ainda não me conhece. Então nós vamos continuar aqui na nossa série sobre perguntas e respostas da semana. A primeira pergunta, ela é a questão da periodontite. Então uma pessoa que surgiu, na verdade, vários já tinham me perguntado sobre periodontite, então hoje vamos falar um pouco sobre isso. O que vem a ser periodontite? A periodontite é aquela doença que ataca a gengiva e também os ossos, que a gente observa quando já está começando a perder osso que segura os dentes, é o tecido de sustentação que segura os dentes. Mas para aquilo se tornar periodontite, antes foi necessário que houvesse uma gengivite. Então a inflamação, na verdade, ela começou lá atrás na gengiva, quando começou a ter aquele acúmulo de placa bacteriana em volta dos dentes, na margem mais próxima à gengiva. Aquela placa ela foi se acumulando de forma que ela começou a inflamar a gengiva. Aquelas bactérias que nós falamos que não foram retiradas, ela começou a fermentar e foi causando então aquele acúmulo maior. E aquela gengiva ela vai ficando ligeiramente avermelhada, ela começa a sangrar também, pessoal. Quando não é retirado aquela placa bacteriana, seja você indo até o cirurgião dentista, que é aquele controle que nós indicamos a fazer periodicamente, ou você realmente em casa, retirando isso todos os dias, antes de começar a formar, isso vai começar a calcificar naquela região. E vai começar a acontecer o que a gente chama de tártaro, ou cálculo dental. Esse tártaro ele vai começar a aumentar e a tendência dele sempre é indo abaixo da gengiva. Então ele vai causar a retração dessa gengiva, ele vai se formando naquela região, vai calcificando, vai depositando, e à medida que isso acontece, as bactérias elas vão se acumulando ainda mais naquela superfície e vão fazendo com que o tecido que ligue a gengiva ao dente comece a desligar. Então primeiro a gengiva vai descolando, em seguida o osso vai descolando. Esse estágio é a periodontite. Gengivite, a inflamação é apenas o nível de gengiva. Periodontite já atingiu o osso, então. Nós já temos essas bactérias já causando a destruição também do osso. Isso nós vamos ter o tártaro também naquela região ali. Vou mostrar para vocês uma figura de uma periodontite, só para que fique um pouco mais fácil da gente poder visualizar. Aqui nós podemos olhar nessa gravura. Percebam a questão da perda de osso. Então, olhe bem próximo das gengivas, como a gente tem então a perda de osso. Certinho, pessoal? Então isso que vocês viram é o desenho então, de uma periodontite, uma gravura de uma periodontite. Isso como deve ser tratado? Somente no cirurgião dentista. A gengivite também deve ser solucionada no consultório. Para quê? Para que não venha a desenvolver a periodontite, pessoal. Então a gente entra naquela questão de prevenção. O importante é que você vá sempre, vá regularmente ao cirurgião dentista, faça os procedimentos de uma profilaxia, faça aquela prevenção no consultório para remover aquela placa bacteriana, e se tiver o tártaro, remove o tártaro também, que fique com isso tudo liso. Os dentes têm que estar sempre lisos para evitar o acúmulo disso e acúmulo também dessa doença e começar a ter a destruição aí. E a outra questão aqui que nós vamos comentar então também é acerca do aparelho ortodôntico. Na mídia, durante esses dias, tem se falado da questão da modinha. Aquela modinha do uso do aparelho ortodôntico, aquele falso aparelho, vamos dizer assim. São aqueles brackets comprados no camelô, parece que na 25 de março estavam vendendo isso, e isso não tem finalidade terapêutica nenhuma. Aquilo aparentemente é uma coisa absurda, na verdade as pessoas estavam usando, os adolescentes estavam usando. Me desculpe, gente, mas vamos ser sinceros, aquilo na verdade não tem como falar que é uma moda. Aquilo na verdade está ocasionando a destruição da saúde, está acabando com a saúde das pessoas. Porque a pessoa que está utilizando aquilo, ela pode vir a perder os dentes. Vamos entender por quê? O aparelho, ele exerce uma determinada pressão sobre os dentes. Essa pressãozinha, essa quantidade de força que é calculada pelo cirurgião dentista durante o tratamento, é exatamente para fazer a movimentação desses dentes para o lugar que é necessário que ele vá. Se esse dente ele é movimentado para um lugar que ele não deve ir, ou mesmo uma força um pouco maior do que aquela necessária, vai começar a acontecer o desligamento daquele dente do osso. Ele vai perdendo o osso e isso pode levar então à perda do dente. O dente pode cair. Então isso, a nível posterior, vamos imaginar o seguinte, a perda desse dente vai fazer com que tenha necessidade de usar uma prótese naquela região. Isso seria extremamente prejudicial para a saúde. Então o objetivo é que a gente retire isso, porque questão de saúde pública realmente, vamos dizer assim, isso está sendo um grande malefício. Tá, pessoal? Então se você conhece alguém que está usando esse falso aparelho, alguém que está com essa ideia de colocar isso, recomende, fale, não deve se usar, tá? Isso não deve ser colocado na boca, somente o profissional capacitado, tá? Deve utilizar realmente esse tipo de terapia no paciente. Jamais isso deve ser usado com finalidade apenas estética.
O aparelho ele vai corrigir uma função e no final vai devolver uma estética ao paciente. Mas jamais fala de colar, né, um aparelho na boca somente por estética. Isso não existe, isso é um grande absurdo. Pessoal, continue enviando suas dúvidas para a gente por e-mail. Qualquer dúvida nos escrevam, a gente está aí. Certo? Até a próxima. Obrigado, pessoal.